Sejam bem-vindos ao stand da SDI. É uma empresa australiana e que põe muita competência na criação de materiais odontológicos. Eu vim falar hoje um pouquinho sobre resina composta. Eu gosto muito de resina, eu sou um cara que sou apaixonado por resina composta, acho um produto viável para qualquer clínico. E dentro do papel de resina composta, a gente tem muita coisa nova por aí, muita coisa surgindo, mas não adianta a gente pensar em resina composta apenas como um material restaurador. A gente tem que pensar a resina composta também como um material que pode fazer a reprodução de características dos dentes naturais. Para que a gente consiga reproduzir todas essas características ópticas, a gente tem que ter em mente, ou pelo menos tem que entender como funciona uma resina, o que eu preciso dessa resina para conseguir que ela faça a reprodução, por exemplo, de uma opalescência incisal, de uma mancha. Então, hoje, a gente, com o material que tem na mão, a gente consegue reproduzir praticamente tudo que pode acontecer em um dente. Tá? Resina composta te dá a liberdade para isso. Além disso, é do clínico, né? Todo mundo pode fazer resina. Vamos lá. Meu nome é Jorge. Eu não moro aqui, moro no Nordeste, eu moro em Maceió. Sou clínico, tenho mestrado em dentística. Esse é o meu Instagram, meu e-mail. Esse aqui é o Instagram da SDI. Se vocês fizerem postagem, marquem, por favor. E essas formas de contato são contatos que vocês podem tentar falar comigo pós-curso, pós-palestra aqui, tirar dúvida, pensar alguma coisa, a gente pode fazer também uma pós-assessoria, que é informação de curso, essas coisas pode fazer diretamente dentro do meu Instagram. Né? Bom, eu estava dando uma introduçãozinha na resina. Resina, eu gosto muito de resina porque é um material que ele é versátil. Okay? É um material de uma técnica bastante simples. Tá? Por que eu digo que ele é simples? Porque todo dentista sai da faculdade capacitado a fazer uma resina. Bem ou mal, sai. Né? É um material de custo muito baixo. Custo de resina é muito baixo. O material de resina é barato. Parem de falar que resina é caro. Não, resina é barato. O que é caro no consultório da gente? Tempo. Tempo é caro. Tá? Resina é um material barato. Vocês sabem quanto você gasta de resina em peso para fazer uma restauração tipo classe 4? Uma classe 4 você gasta 0,05 gramas de resina. Isso significa que um tubo de 4 gramas de resina dá para fazer 80 restaurações. Agora divide o custo de um tubo por 80. Né? Vai gastar R$1 por restauração. 2. Mesmo as resinas mais caras, vai gastar 5. Tá? Então não é um material caro. O problema não é o material. Tá? Terceiro, um material de durabilidade razoável. Quanto que dura uma resina? Resina pode durar 5, 10, 15. Bem cuidada na boca do paciente, bem executada pelo profissional, vai durar bastante. Em comparação com cerâmica, é excepcional uma característica da resina que ela me dá a possibilidade de reparo. Quebrou? Repara. Desgastou? Repara. Trincou? Repara. Cerâmica não. Cerâmica quebrou? Substitui. E muitas vezes a substituição necessita de fazer o quê? Remoção de dente. Desgaste. Tá? Então, a resina me dá a possibilidade de reparo que a cerâmica não dá. E a resina também tem um outro aspecto relacionado que eu gosto de falar, que é esse retardo do ciclo restaurador. O que é isso? Ciclo restaurador ele foi descrito por ele está com uma descrição um livro de cariologia, do autor mais importante de cariologia, que é um finlandês, e ele descreve o seguinte: a partir do momento que você faz a primeira intervenção num dente, né, ele sempre vai aumentar. Segundo a filosofia dele, ele diz o seguinte: a odontologia começa no selante, termina no implante. Tá? Vai chegar a hora que pode ser que aquele dente seja extraído.
E a partir do momento que eu passo a falar em cerâmicas, por exemplo, que eu pulo, dou meu pulo da resina para a cerâmica, a velocidade desse ciclo aumenta. A partir do momento que você passa para a cerâmica e passa para a endodontia, a velocidade do ciclo aumenta, porque você fica mais fácil de uma fratura radicular. Tá? Então, a resina, eu posso retardar isso ao máximo. Hoje a gente tem compósitos maravilhosos, com resistência fantásticas, que a gente pode praticamente reconstruir um dente. Hoje à tarde eu vou dar aula na grade principal, às 16h30. Eu vou mostrar um caso clínico que o dente foi inteiramente reconstruído com resina. Eu tinha, sei lá, 10% de dente. Tá? Apoiando em algumas propriedades, algumas características mecânicas de trabalho. Bom, como eu estava dizendo, resina, sim, eu consigo reproduzir qualquer característica que eu consiga ver nos dentes naturais. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente tem que entender um pouquinho de cor. O que é cor? Cor é luz. Cor é a forma como o seu cérebro interpreta determinado comprimento de onda de luz. Né? Então eu vejo amarelo, verde, azul. A luz tem 3 dimensões, uma chamada matiz, outra chamada croma, e outra chamada valor. O matiz é a cor propriamente dita. Né? Vamos lá. Azul, amarelo, verde. O croma é a saturação. Verde mais claro, verde mais escuro. Tá? E o valor é a taxa de reflexão disso aqui. Ela está muito relacionada, por exemplo, com a luminosidade. Ela está muito relacionada com opacidade e translucidez. Tá? Na odontologia, a gente aprende cor por aqui, ó. Matiz e croma. O que é o matiz? É o A. Então eu tenho aqui, da família do A, eu tenho diversos tipos de croma. 1, 2, 3, 3,5, 4. Né? A, B, C ou D. O A, só para vocês terem ideia da descrição da cor do A, o A é o amarronzado. O B é o amarelado. O C é o cinza azulado e o D é o vermelho amarronzado. É fácil? Não. É simples? Também não é. Tá? É tão difícil. Deixa eu dar uma olhada daqui de trás como é que está. Beleza. É tão difícil que eu acho que vai ser difícil para vocês distinguirem aqui uma coisa. Eu tenho 3 escalas vitas diferentes desse lado, 3 escalas vitas diferentes desse lado. Essas 3 aqui têm um croma 1. Essas 3 aqui têm um croma 4. Aqui pode ser A1, B1 ou C1. Aqui pode ser A4, B4 ou C4. Vocês conseguem identificar para mim qual é qual? Não vou perguntar para ninguém, até para a gente não perder muito tempo com isso. Né? A gente não quer fazer nenhum tipo de brincadeira aqui, até porque a TV aqui ela tem um probleminha de mudar um pouquinho o contraste, tá um pouco pior do que a visualização desse caso fica um pouco pior. Mas, eu vou fazer 2 perguntas para vocês. É fácil distinguir uma da outra? Não. E uma segunda constatação, não vou fazer pergunta, mas vou dizer isso para vocês. Quanto mais olha, mais difícil fica. Tá? Ó, vou dar o segredinho lá. Ó. Tá tudo na ordem. A1, B1 ou C1. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? As cores dos dentes naturais são muito similares entre si. O que muda mesmo é a saturação. Dentes mais claros, dentes mais escuros. A e B correspondem a 95% da população. 70% é A, 25% é B. 95% da população tem essas 2 cores. 95% da população tem essas 2 cores. O C é aquele dente mais acinzentado. O C é bonito? Não é. Qual que é o sonho do paciente C? Ser um paciente A. Tá? Mas eu consigo reproduzir um C? Consigo. A gente vai entrar em detalhes agora. Mas assim, ó, esqueçam
que o matiz é importante. Hoje, a gente recomenda para qualquer sistema de resina que você comece a entender a resina não pelo ABC, e sim pelo 1, 2, 3, 3,5, 4. Né? Só isso aqui já vai começar a reduzir seu kit de resinas. Tá? Nós temos aqui, para definição... Aí outra coisa, quem define a cor do dente quem é? Dentina, né? Não é o esmalte, é dentina. Com essas 5 cores aqui, eu vou cobrir quase tudo. Quase tudo. Cores de dentina. Ok? E o valor, que é a terceira dimensão, ela pode ser medida em tons de cinza. Né? Ou você pode pensar também em translucidez e opacidade. Cores mais translúcidas, mais transparentes. Cores mais opacas. Quem é mais opaco? Dentina ou esmalte? Dentina. O esmalte, ele é mais translúcido. Dentro dessa translucidez do esmalte, eu tenho variações. Eu posso ter esmaltes que puxam mais para o branco, mais para o opaco. Eu tenho esmaltes que puxam mais para o translúcido, mais para o cinza. Veja esse caso aqui. Dente 21 e 22 restaurados com resina composta. Okay? Forma do dente está ok? Tá. Cor do dente? Não. Existe um erro. Por que está ruim? Porque está cinza. Por que ficou cinza? O dentista usou muita resina de esmalte e pouca resina de dentina. Então ele não consegue bloquear o fundo escuro da boca. Né? Mas, olhando aqui, ó, em uma imagem preto e branco, né, hoje todo mundo tem celular, todo mundo tira foto. Você pode tirar foto do paciente e puxar para o preto e branco. Isso fica ainda mais visível. Mas eu não vou nem me atentar a isso aqui, eu vou me atentar ao outro dente, o dente natural. Vocês percebem que essa região aqui do terço incisal é mais acinzentada? Ela é uma região de valor mais baixo. Por que aqui é mais cinza? Porque aqui eu tenho mais esmalte e pouca dentina. Vocês veem que essa região aqui é uma região mais luminosa? O que acontece? A camada de dentina fica mais espessa e eu tenho menos esmalte. Então aqui eu vejo uma região de alto valor, uma região de baixo, uma região de alto valor. E vocês estão vendo que lá os últimos 2, 3 milímetros cervical, ele volta a ficar cinza? Né? Por que está cinza lá naquela região? É porque lá tem muito esmalte e pouca dentina? Não, porque lá naquela região eu tenho uma dentina mais escura. Então todo dente de todo paciente, ele vai ser aqui mais escuro, terço cervical, mais claro e mais translúcido. Tá? É assim que funciona. Esse valor eu posso controlar de duas formas. Eu posso controlar ele na espessura do material. Lembra que eu falei assim, ó, a gente consegue fazer um dente cinza? Consegue. O que basta fazer? Coloca muito esmalte. Então eu posso trabalhar nessa translucidez do esmalte, que vai ter diferença de translucidez, e também na saturação da dentina, por ser mais escuro ou mais claro. Isso é a base de vários trabalhos e vários novos produtos que foram surgindo em cima desse tipo de ideia. Veja lá, eu tenho nesse quadro aqui... Cadê? Passou, desculpa. Não está pegando. Bom, eu tenho nesse quadro aqui, por exemplo, um disco de dentina e 2 retângulos de esmaltes de valor diferente. Um que puxa mais para o claro, outro que puxa mais para o escuro. O esmalte ele funciona como um modulador da cor do dente. Tá? O esmalte ele funciona como modulador da cor do dente. Pensando nisso, classificar as resinas como sistemas Vita, por exemplo, é mais difícil. Apesar que a gente aprendeu que tem resina de dentina A1, esmalte A1. Dentina A2, esmalte A2. É isso que a gente tem na mão. Grande maioria dos sistemas estão aqui. Mas os sistemas mais, não vou dizer mais modernos, mas sistemas mais inteligentes ignoram o matiz. Ele vai trabalhar apenas com croma e com valor. Tá? É o caso da resina Aura, que a gente vai apresentar aqui daqui a pouquinho. Tá? E ainda existem alguns sistemas que são mistos, que trabalham esmalte e esmalte por o esmalte por valor e a dentina por croma e matiz.
Ó, dá uma olhada aqui. São 3 corpos de prova de 0,5 milímetros de 3 esmaltes diferentes. Se você comparar o primeiro com o segundo, você vê pouca diferença. Se comparar o segundo com o terceiro, também vê pouca diferença. Tá? Agora, se comparar o primeiro com o terceiro, a diferença é grande. Tá? Esse aqui são 3 esmaltes diferentes. Um esmalte que vai puxar para o mais claro, para o mais leitoso. O esmalte que vai puxar a sua restauração para um neutro. E um esmalte que vai acinzentar a sua restauração. Vai deixar a restauração um pouco mais cinza ou um pouco mais amarelada. Tá? Se eu colocar... Vocês veem que a diferença entre eles é pequena. Ok? Se eu colocar a mesma dentina embaixo desse esmalte, olha como eu tenho 3 dentes com características totalmente distintas. Tá? Eu tenho um dente que puxa mais para o leitoso, eu tenho um dente que puxa para a cor do dente, e outro que vai acabar puxando para o cinza e para o amarelado. Tá? Os sistemas de resina mais modernos, eles funcionam dessa forma. Tá? Eles identificam apenas 2 a 3 cores para valor e algumas cores para dentina. É o caso do sistema Aura. O sistema Aura ele é composto por 3 esmaltes, o esmalte 1, esmalte 2, esmalte 3, esmalte de alto valor, esmalte de valor intermediário, esmalte de valor baixo, e dentinas que vão do 1 ao 7. Então, um kit de Aura completo, ele tem 7 dentinas, 3 esmaltes e uma resina branca opaca. Tá? O kit completo tem 11 tubos. E eu vou dizer, já é demais. Com 8 tubinhos, a gente consegue resolver mais de 90% dos pacientes do consultório. Tá? Mais de 90% do paciente. Esse aqui é o completo. Por exemplo, essas são todas as cores de dentina com o mesmo esmalte. Tá? Do DB ao DC7. Bom, mas para que essa camada de esmalte module corretamente o valor do dente, eu preciso que ela tenha uma espessura máxima. E essa espessura ela é de 0,5 milímetros. A camada do esmalte ela deve ser mais ou menos metade daquilo que é o esmalte do dente natural. Por quê? A taxa o índice de refração do esmalte e da resina é diferente. Né? Então, para que a gente consiga reproduzir de forma natural, a gente deve limitar a espessura da nossa camada. A camada de esmalte ela deve ser fininha. Se eu engrosso a minha camada de esmalte, o dente vai ficar acinzentado. Isso tem vários trabalhos. Esse aqui é um dos trabalhos de literatura que fala disso. Esse aqui é um... tinha um outro aqui que eu tirei da sequência. O que é esse meio milímetro? Meio milímetro é isso aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho um dente com uma dentina colocada sobre um preparo para faceta e eu deixei um espaço para restaurar o meu dente, para restaurar o meu esmalte. Esse espaço de aproximadamente meio milímetro. Ok? Bom, para que eu possa identificar, eu tenho que sempre olhar por incisal. Vocês sabem ver meio milímetro? Como não sabem? A gente imagina o que é meio milímetro. Né? Vou ensinar vocês como é que vocês vão ver meio milímetro. Tá? Vocês vão pegar uma régua, vão olhar para a régua, bem fixo para aquele 1 milímetro da régua. Mentalmente divide por 2. Vai para a boca do paciente e olha. Cara, vocês estão rindo. É isso que você faz todo dia quando você pensa em meio milímetro. Tá? Quantas e quantas vezes eu já vi o endodontista, né? Olha para a raiz, tem que descer mais meio. Tem que descer mais 1. Né? Bom, a gente tem uma ferramentinha que pode ajudar a controlar a espessura de camada, que chama medidor de espaço protético. Né? Ele foi, na verdade, desenvolvido para trabalhar em preparos, mas o medidor de espaço protético, por exemplo, são pequenas chaves de diferentes espessuras que, através de uma guia, olha só, eu tenho aqui de 0,25 até 1,5, através de uma guia de preparo, eu consigo inserir essa chavinha aqui dentro, ó, e medir a distância que está me dando da guia. Então, por exemplo, antes de restaurar, se o dente está com um formato legal, vamos dizer que você está fazendo uma faceta sobre um escurecido. O formato do dente está legal, faz uma guia dessa antes de restaurar. Na hora que você desgastar o dente, você começa a medir os espaços que você tem ali. É preciso? Não é tão preciso. Não é 100% preciso. Mas vai te dar uma grande ajuda. E durante, por exemplo, uma estratificação de uma resina, isso pode ajudar. Por exemplo, aqui eu tenho um dente que está preparado, a chave de 1 milímetro entrou. Beleza? Vamos restaurar o dente. Coloquei uma camada de dentina
sobre esse dente. Beleza, eu coloquei a dentina, vamos ver quanto espaço sobrou aqui para mim. Coloco a guia em posição, entrou a chave de 25, por exemplo. A chave de 1 não entrou, não entra mais. A chave de meio não entrou, a chave de 25 entrou. Então eu sei que tem algo próximo a 25, ou algo acima de 25 milímetros, 0,25 milímetros. Com isso eu tenho uma ideia de uma camada que a gente estava colocando ali, de aproximadamente 0,3 milímetros para fechar a faceta. Isso foi uma simulação que a gente fez no manequim, mas isso dá para fazer em boca tranquilamente também. Bom, voltando para falar de resina, para que a gente entenda também, a gente tem que definir um protocolo de estratificação que possa fazer com que você tenha passos pré-definidos e seja sistematizado nisso. Bom, o que a gente fala em casos de facetas, né? O que a gente deveria reproduzir? Eu tenho que reproduzir 3 coisas principais. Eu tenho que reproduzir a dentina do meu paciente, eu tenho que reproduzir os efeitos que existem abaixo do esmalte desse paciente e reproduzir a camada de esmalte. Tá? Para que eu possa reproduzir a minha dentina, é super simples. Eu não falei para vocês que a dentina mais cervical não é mais saturada, a dentina do terço médio ela é menos saturada, ela é mais clara. E aqui a dentina ela tem uma baixa espessura, então acaba ficando mais translúcido. É isso que a gente vai reproduzir na boca do paciente. Né? Se vocês observarem aqui, ó, nesse preparinho de faceta, aqui em cima eu usei uma opacidade de dentina, ó, e aqui outra cor de dentina, uma dentina mais escura e uma dentina mais clara. Tá? Dentro dessa ideia, eu vou colocar um videozinho aqui para a gente rodar. Olha lá a estratificação dentina esmalte acontecendo. Olha isso, desculpa, dentina. Tá? Não. Agora vai. Olha lá, vou colocar uma dentina mais saturada na região cervical. Essa resina ela vai trabalhar aquela área mais saturada cervical. Ela vai terminar aqui numa rampinha. E depois disso eu vou entrar com uma resina mais clara, colocar por cima desse material e distribuir isso de uma forma a equilibrar. Então eu vou ter uma cervical mais escura, no terço médio elas duas vão se mesclar, e no terço incisal, ou no terço médio para incisal, eu vou ter a cor mais clara. Para desenhar mamelos, por exemplo, a gente remove um pouco da resina da região cervical ali, ó, e com um instrumento com esse formato, um cone fino, a gente consegue quebrar esses mamelinhos aqui, quebrar essa resina e fazer a estratificação, ou pelo menos o desenho desses mamelos. Todo paciente tem isso? Não, poucos pacientes têm. Mas os que têm, se você tiver fazendo um dente só, você vai ter que reproduzir. Né? Por isso que eu acho que é interessante você ter ferramentas e conhecimento de como é que a gente faz isso. A segunda camada é a camada de efeitos. Essa camada de efeitos, a gente vai reproduzir efeitos incisais, podemos reproduzir efeitos brancos e efeitos mais amarelados, mais amarronzados, como os efeitos ocre. Vamos lá. Esse efeito incisal, né, chamado opalescência, esse azul que a gente vê aqui em alguns pacientes, ele pode ser reproduzido com uma resina translúcida para poder fazer a opalescência. No caso de um sistema como o Aura, eu falei para vocês que eles têm uma resina de alto valor, de valor médio, e de valor baixo. De valor baixo é a mais translúcida. Eu posso usar esse translúcido aqui. Como também posso ter um translúcido de qualquer marca, qualquer resina, para fazer só isso. Tá? Porque se usa muito pouco para resolver. Essa opalescência, só a título de curiosidade, é um fenômeno óptico descrito pela primeira vez pelo professor Ray Light, um professor americano, é um físico americano, e ele observou que numa pedra chamada opala, tá, quando a luz atravessava a pedra rumo a um fundo escuro, a pedra era azul. Quando a luz vinha no sentido contrário, a pedra se tornava laranja. Né? E o esmalte dental é um tecido opalescente. Ele tem essa mesma característica aqui. Né? Se você te colocar uma resina, aqui ó, foi colocada a resina de efeito incisal. Estou jogando para o fundo escuro da boca, está aparecendo azul. Se eu transmito a luz pelo dente, ele aparece laranja. Tá? As nossas resinas de efeito fazem isso. Tá? Não temos que preocupar com esse detalhe. Mas vocês vão perguntar, Jorge, mas quando é que a luz sai de dentro da boca para fora? Nunca. Pouquíssimas situações. Pouquíssimas situações a gente tem isso aqui. Porém, se um paciente tem uma opalescência bem elevada, a partir do momento que ele trespassa, ele está azul, ele mostra o fundo da boca. Quando ele trespassa o inferior, o fundo já não é mais azul. O fundo é que cor? Branco. A luz passa, reflete no branco e volta laranja na borda de sisal.
Um outro efeito que aparece em 100% dos pacientes que vocês vão ver é a cervical mais saturada. O último milímetro ele tem uma alta saturação, um alto croma. Tá? Isso está descrito principalmente com o pessoal da prótese, ceramista usa muito isso. Você pode pegar qualquer faceta cerâmica, se o seu ceramista é bom, qualquer faceta cerâmica, que quando você olhar a cervical, o último milímetro é mais amarela. Ele sempre faz isso. Tá? É uma coisa que pode ser reproduzida. Manchas de trincas, manchas de dentina mais saturada, são situações onde a gente mostra esse tipo de efeito também. E o efeito branco, que para mim é o efeito mais comum e que pouco é reproduzido. O efeito branco ele não é manchinha branca, não é trinca, não é linha, não é só isso. Tá? A nossa dentina ela tem diferentes níveis de calcificação, ela não tem só duas cores. Se eu coloco um efeito branco sobre a minha dentina, eu dou naturalidade para a restauração. Provavelmente pela TV a gente não vai conseguir ver muita diferença aqui nesse slide. Mas olha só, aqui eu tenho um dente sem saturação, aqui eu tenho um dente sem a pigmentação, aqui eu tenho um dente com pigmentação. Quando eu coloco a resina, esse primeiro dente é esse, coloquei a resina de esmalte aqui em cima, eu fico com uma superfície muito regular de cor. Quando eu tenho pigmentação, não sei se vocês conseguem ver daí, me parece que tem áreas um pouquinho mais claras, outras um pouquinho mais escuras. Isso denota naturalidade para a restauração. Isso a gente consegue fazendo com corantes, né? Corantes brancos. Então, olha só, um vídeo mostrando a questão dos efeitos. Ó. O efeito incisal, pegando uma resina translúcida incisal, colocando lá entre aqueles mamelos que a gente desenhou, pressionando esse material aqui dentro, né? Alinhando aquilo ali, ele não precisa ganhar volume nessa região. Fotopolimeriza esse aqui. Tá? Para utilizar corantes para poder fazer, por exemplo, o efeito ocre, eu estou colocando lá um pouquinho naquela cervical. Vocês estão vendo o corante lá? Se está vendo é porque está muito. Tá? Pode ver que eu vou pegar uma gaze e começo a remover. Pego uma gaze limpa, limpo o pincel e começo a remover. O aspecto de aplicação de um corante saturado de cor é sempre uma coisa assim, um aspecto molhado, não precisa ficar aparecendo a cor. Tá? Em seguida, a colocação do corante branco, espalhando algumas áreas, fazendo algumas linhas, uns pontos, mas sempre muito discreto. Sempre muito discreta, para a gente ter só uma dinâmica um pouco melhor da luz. Né? Bem simples assim. Né? Se você tem umas manchas que estão muito profundas ou muito grandes, você pode afinar utilizando um explorador fino ou um próprio pincel bem fininho aí. Okay? E vamos para a última camada, que é a camada de esmalte. Na camada de esmalte, a gente vai fazer algumas coisas. Primeiro, a gente vai devolver a anatomia para o dente. Né? Vamos devolver a melhor anatomia para esse incisivo. Segundo passo, a gente vai definir melhor um contorno proximal. E como último passo, texturizar essa superfície. Tá? Que são as coisas que a textura já é na parte do acabamento. Essas inclinações que a gente dá para definir a anatomia são essas aqui que estão nesse slide. Tá? O meu dente ele é sempre muito plano no sentido mesiodistal. A parede ela é plana, então eu tenho que pegar a minha espátula, quando eu vou colocar a minha resina, eu vou distribuir a minha resina sempre tentando deixar a parede plana. Eu não posso fazer isso com a minha espátula. A espátula ela tem que bater plana. Então, por isso eu consigo espalhar melhor a resina. Quando eu chego aqui, estou fazendo plano, chegou a hora de fazer, entrar para proximal. A minha espátula muda completamente de posição para poder fazer a chamada área de sombra. Tá? Ele vem reto, opa, dobrou, área de sombra. Tá? Mas, no sentido cérvico-incisal, eu tenho inclinações diferentes. No sentido cérvico-incisal, eu tenho uma inclinação aqui chamada perfil de emergência, em direção à cervical. E eu tenho uma inclinação do terço incisal, dos últimos 2 a 3 milímetros incisal, chamada inclinação palatina, que a gente coloca para dentro. Empurra o dente para dentro, coloca o dente dentro do arco. Provavelmente vocês já viram pacientes com facetas de resina com incisal grossa. E o aspecto dessas facetas de resina com incisal grossa são de pacientes que os dentes estão vestibularizados, estão querendo sair da boca. Tá? Por que isso acontece? Porque não foi dada a última inclinação na faceta. Dá uma olhada aqui, ó. Como é que a gente estratifica uma resina, então, nesse sentido aqui, ou como espalha a resina? Eu vou pegar uma espátula, vou primeiro, coloco no meio do dente uma quantidade grande de resina, que dê para cobrir o dente todo, tá? E eu coloco espalhando essa resina no sentido mesodistal. Primeiro passo. No segundo passo, eu vou fazer agora, levar um pouco dessa resina para a cervical e para a incisal. E aí eu inclino a espátula nesse sentido
inclina a espátula e me definir um bom ponto de contato proximal. A técnica mais tradicional para fazer isso é utilizar a técnica da tira tracionada, onde a gente insere uma quantidade de resina ali no meio, pressiona e puxa a resina para a palatina, traz a tira de poliéster para a resina vir e vedar qualquer irregularidade que exista na faceta naquela região. Então eu preciso entrar com o material nessa posição aqui. Então a técnica é mais ou menos isso aqui, ó. Tá lá, ó, inserindo o material, né? Pressionando o material contra o dente, né? Pressionando o material contra essa área proximal, e assim a gente atravessa o dente, levando o material para essa região. Vamos tirar a tira de poliéster, tirar os excessos que tiverem e fotopolimerizar. E aí nós vamos fazer, por exemplo, aqui estamos fazendo múltiplos, fazer o mesmo trabalho na outra faceta. Ó. Acertar todo o excesso que tem na região cervical, vamos matar em zero sobre a área vestibular e arredondar e fotopolimerizar. Existe um outro material que pode ser utilizado para isso, chamada essa matriz que está aí, ó, matriz única. Essa matriz única, inclusive, foi lançada nesse congresso, chegou no Brasil para esse congresso, está sendo lançada pela Quinelato. É uma matriz que ela já vai te dar o contorno proximal. Qual que é a vantagem de você utilizar uma matriz dessa? A proximal da gente ela não é reta, ela é côncava, ela é convexa. Então, essa matriz ela tem uma concavidade interna, justamente para que eu possa fazer uma parede ficar arredondada. Tá? Bem interessante esse sistema única. Tá? Antes de existir o sistema único, a gente utilizava uma matriz metálica que era mais arredondada para fazer esse tipo de contorno também. Bom, vamos lá. E aí, depois que faz esse contorno, olha lá como é legal isso aqui. A gente coloca a resina nessa colocação aqui, nessa posição, e faz a parede proximal. Depois que eu faço as minhas paredes proximais, eu só tenho uma caixa. E aí fica fácil encher a caixa com a última camada de esmalte, né? Preenchendo a caixa. E aí a gente consegue finalizar a restauração. É importante, quando fazer a sua camada de esmalte, deixar um pouco de excesso. Trabalha com volume a mais, porque eu tenho que ter volume para poder desgastar na hora do acabamento, né? Polimerizando e finalizando o material. Depois disso, entramos para a parte de textura, acabamento, polimento. Aí você tem uma sequência de alguns passos para conseguir isso. A gente, como a aula só tem 40 minutos e a gente já está perto do limite dela, a gente não vai mostrar a sequência de acabamento todinha, mas agora, no caso clínico, vocês vão poder ter ideia do que a gente faz no acabamento. Mas a ideia é essa, reproduzir as características anatômicas e ópticas dos dentes naturais. Esse é o caso clínico. Esse paciente é um paciente que participou de um curso. Esse caso foi feito em Belo Horizonte, num curso que eu dei lá com a doutora Rosália Castilho. E nesse curso a gente trabalhou a reanatomização desse paciente dos 4 incisivos. Okay? Nós tínhamos um planejamento feito para ele tinha os dentes mais amarelinhos, foi feito um clareamento dental, foi feito um enceramento diagnóstico de forma digital e nós iríamos fazer a reanatomização ao vivo durante o curso. Para clareamento dental, nós utilizamos o sistema POLA. Né? O paciente fez uma sessão ou 2 sessões de consultório com POLA Office+. Eu, particularmente, eu prefiro sessões de caseiro, prefiro o tratamento caseiro, mas como o paciente era lá de Belo Horizonte, da clínica, a gente não conseguiu intervir muito nessa história do clareamento dental, mas foi feito clareamento dental de consultório. Tanto que, se vocês observarem algumas imagens, vocês vão ver que o dente dele ainda não é aquele dente bem clarinho. Ele poderia clarear mais se estivesse utilizando um sistema como sistema caseiro. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é só um exemplo de como funciona um clareamento, como é que é o Pola. O Pola é um dos clareadores que eu tenho mais carinho. Né? Ele funciona muito bem. Esse caso foi feito com Pola Office+, a sessão de consultório. E aqui o protocolo que ele utilizou foi uma sessão de consultório, 15 a 20 dias de caseiro, carbamida 10%, 2 horas por dia apenas. Olha o resultado do clareador. Tá? O Polo é um clareador muito eficiente. Tá? Um clareador muito eficiente. Olha a comparação do inicial e final. Okay? Voltamos para o caso clínico. O caso clínico está lá. Nós fizemos um enceramento digital. O pessoal de Belo Horizonte fez esse enceramento para a gente aí, ó, no computador. Pegou o paciente, escaneou e começou a criar formas através de uma base, uma biblioteca de dentes que seriam ideais para o caso desse paciente. Né? E a partir daí foi impresso um modelo de enceramento, né? E aí, a partir do modelo, a gente fez as guias de trabalho. Guia vestibular e guia palatina.
Muito provavelmente a gente vai trabalhar muito dessa forma daqui para frente. Você vai mandar para o laboratório fazer um enceramento, ele vai te entregar um modelo impresso, que ele vai pegar isso no banco de dados. É muito mais rápido, muito mais barato. Vai ser mais barato para a gente também. O enceramento digital ele é mais barato para a gente. Tá? O enceramento do laboratório cobra para mim enceramento convencional a R$60 por dente. Imagina, você vai fazer 10 dentes, você paga R$600 num enceramento. Né? Digitalmente, o laboratório vai te fazer um custo do trabalho digital e vai te imprimir um modelo que custa, para o laboratório, um modelo desse custa em torno de R$5. Né? Então, o custo é muito baixo do enceramento digital. Bom, para esse caso, a gente fez um mapeamento cromático, a gente observou que os dentes dele tinha cheio de manchinha branca, tinha algumas áreas que a gente vai tentar redesenhar durante a restauração. E esse sistema Aura, quando a gente usa, como ele não tem definição de A1, B1, C1, A1, A2, A3, A4, a gente não sabe que cor ele é. Tá? Então, eu insisto com vocês que façam testes. Coloque uma bolinha de resina sobre a região mais cervical, mais próximo da cervical. Assim, ó, eu escolho qual a cor da minha dentina. Mais próximo da incisal, eu vou escolher a cor que é do meu esmalte. Tá? Pequenas bolinhas, pequenos incrementos e fotoplumeriza. Tá? O ideal é que depois que fotoplumeriza, ainda molhe o dente. Pode colocar um KY ou alguma glicerina por cima, para que o dente fique úmido e vocês enxergam isso com índice de refração modificado. Passamos por caso, isolamento, sistema adesivo, não tem muito segredo nisso. E aí começamos a estratificação. Começamos por quê? Pelo esmalte palatino. Criamos a borda incisal que ia aumentar, os dois conoides, a palatina, que ia ser uma nova palatina desse paciente. Encaixamos isso em posição... Fotopolimerizamos. E aí começamos a trabalhar. Camada de dentina. Nesse caso aqui, a gente não levou o material até cervical. Não estou fazendo uma faceta, não preparei meu paciente. Então a cervical ele vai continuar mais escura, do jeito que ele é. Então nós vamos usar uma resina somente do terço médio para incisal. Nos dois laterais, esse central não levou essa resina de dentina, e esse central, como ele era um pouco menor e um pouco menos volumoso, a gente colocou um pouquinho, uma camada bem fina dessa dentina sobre o dente. Segunda camada, camada de efeitos. Tá? Usamos o ocre, e o branco para fazer aquelas características que a gente tinha visto no mapeamento que a gente desenhou antes. Depois disso, camada de resina do esmalte vestibular, olha o espalhamento lá, ó, plano no sentido mésio distal e inclinado no sentido cérvico incisal. Essa aqui é uma espátula legal para fazer espalhamento também, chama-se Compo Roller. Tá? O Compo Roller é uma espátula que ela tem um rolinho aqui, ó, e ele gira sobre a sua resina. Tá? Já viram um pintor pintar parede, né, com rolinho? É a mesma coisa, só que a gente está espalhando, em vez de tinta, está espalhando a resina. Tá? Isso facilita o espalhamento plano. E ela já deixa a superfície bem lisinha. Vamos lá, ó, alisando com o pincel, deixando a forma correta. E aí entramos com a técnica da tira tracionada para poder fazer a parte proximal. Insere um pouquinho de tira, traciona a tira para a palatina. Um dos problemas da técnica da tira tracionada é que às vezes a gente acaba gerando excessos, ó, que devem ser removidos antes de fotopolimerizar, porque senão grudam um dente no outro. Tá? Seguimos. Depois disso, entraríamos já da polimerização final, entraríamos para acabamento e polimento. Disco de lixa vai definir a anatomia básica do dente, vou acertar as formas, acertar tamanho, acertar volume de dente, as inclinações, área de espelho, área de sombra. E depois, com borrachas, a gente entra para polimento. Brocas vão ser utilizadas para fazer textura e borrachas entram para polimento. A gente tem um arsenal de opções no mercado, tem muita borracha boa, tem muita borracha boa e barata. Tá? Não vem ao caso a gente entrar em detalhes, mas assim, a gente precisa fazer uma coisa que é o sequenciamento. Você tem que começar daquilo que é de maior granulação para aquilo que é de menor granulação, para que você tenha brilho no final. E além disso, que o brilho seja mantido por mais tempo. Tá aí o resultado final, depois do polimento das restaurações, polimento das facetas. Né? Isso foi feito no ao vivo, está um pouco desidratado, vocês podem ver pela cor dos dentes, está bem desidratado, e talvez tenha ficado um pouquinho mais claro. Né? Como a gente sabia que esse paciente tinha feito o clareamento e o clareamento não tinha sido suficiente, em vez de trocar essas restaurações, mudar a cor das restaurações, a gente vai insistir em clareamento dos outros dentes para finalizar o caso. Está aí o
sorrisão do Túlio, finalizado já depois de 2 horas do procedimento restaurador. Né? Bom, uma das coisas que eu gosto de falar é que quando a gente trabalha com resina, trabalha para qualquer coisa na odontologia, a gente ouve falar assim, trabalhos de excelência, trabalhos com qualidades, trabalhos perfeitos. E trabalho perfeito, ele não existe. A perfeição, ela não existe. Tá? A gente consegue trabalhar, sim, com excelência. Né? O que é trabalhar com excelência? Seguir os passos corretos, fazer uma correta adesão, trabalhar com características ou tentar fazer sempre o melhor para o meu paciente. Essa aqui é a equipe lá de BH que foi responsável pelo caso. E eu vou fazer 2 convites para vocês. Um, já falei, que é lá em cima, a aula que a gente vai ter às 4h30 da tarde. A gente vai falar de planejamento restaurador em resina composta. Vou mostrar alguns casos de escurecido. Nós vamos mostrar alguns casos de reanatomização. Vou mostrar um caso de classe 3, coisa que todo mundo tem e ninguém mostra. Né? Todo mundo tem no consultório classe 3, ninguém mostra como é que faz classe 3. Nós vamos mostrar um caso de classe 3 hoje. Tá? E eu também tenho vários cursos de resina composta pelo Brasil. A gente faz esses cursos de forma itinerante. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vai estar em março, dia 9, para um curso curto de um dia. Né? Eu tenho essa agenda do primeiro semestre, aí tem 15 cidades para fazer nesse primeiro semestre. Se alguém tiver interesse, ou entra no meu Instagram, pede informação, e se quiser também, através do QR Code aqui, pode ligar, pode entrar em contato direto no WhatsApp da equipe lá, que eles passam as informações de todos os cursos. Agradeço a atenção de vocês. Estou aqui disponível para responder dúvidas que vocês tenham. Obrigado.